Abra comigo a sua Bíblia na Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Nós estamos falando um pouco sobre virtudes da vida cristã e aprendendo sobre o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Em seguida vamos ler lá em Filipenses. Diz assim o texto bíblico: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Você pode dizer amém? Amém. Agora vem comigo a epístola aos Filipenses, capítulo de número 4, por gentileza, e o versículo de número 4. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 4. Todos encontraram? Podem dizer amém? Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Lá em Gálatas capítulo 5 nós estamos falando sobre fruto do Espírito. Semana passada eu falei aqui sobre o amor, não enquanto amor romântico, mas enquanto amor sacrificial. Não o amor emocional, mas o amor enquanto princípio racional. Hoje nós vamos falar um pouco sobre alegria. Eu gosto muito da versão corrigida fiel, mas nesse texto eu gosto daquela versão que em vez de gozo fala de alegria. E vou lhe dizer por quê. O mundo fala muito em felicidade. E em nome da felicidade se sacrifica tudo: convicções, valores, a própria vida. É normal as pessoas conversarem contigo e te perguntarem: você é feliz? Ou você está feliz? Por quê? Porque por alguma razão, e a gente vai perceber isso ao longo desta reflexão, a nossa mente e a nossa visão se voltou para a terra, para as coisas da terra. O céu só nos interessa enquanto fonte de bênção. A terra é o lugar para que estas bênçãos sejam desfrutadas. A palavra felicidade, etimologicamente, tem a ver com conquistas terrenas. Tanto que a origem da palavra dá a ideia de preenchimento, ou aquilo ou aquela situação que te dá a sensação de completude. Tanto é que eu fico feliz porque comprei meu carro. Eu fico feliz porque comprei minha casa. Eu consigo ficar feliz até com a roupa nova. Eu fico feliz quando eu como chocolate. Porque felicidade está relacionada com as coisas que me satisfazem.
Na Bíblia Sagrada não existe o conceito de felicidade. E todas as vezes que o texto da língua portuguesa usa a expressão feliz, na verdade é bem-aventurado. Está falando de honra e não de um estado momentâneo de espírito. O conceito de felicidade ganha forma e força no Ocidente a partir dos contos das 1001 noites, que, por incrível que pareça, é de origem árabe e islâmica, e os contos das 1001 noites já ganharam muitas formas e versões na indústria do cinema, na indústria das novelas, do teatro e até dos desenhos animados. E era comum nos filmes antigos a frase: e foram felizes para sempre. Porém, esse conceito de felicidade vendido na mídia, no cinema, na TV, na internet, ele é tão enganoso quanto a fachada de uma loja bonita, sem mercadoria na prateleira. Dentro desta perspectiva de felicidade vendida no mundo ocidental, vamos ser francos aqui, à luz desta visão de felicidade, os homens de Deus na Bíblia não eram felizes. Onde está a felicidade de ser vendido pelos irmãos como escravo, colocado num poço para a morte, preso por calúnia, e enfrentar todo o processo que José enfrentou? Jesus era feliz? Dentro dessa perspectiva ocidental de felicidade, não se pode falar de um homem feliz cujo ápice da vida é a cruz. Mas a gente precisa entender, dentro dessa perspectiva, que o conceito de felicidade como nós estamos recebendo vem da ideia cananeia de que a alegria depende de uma mesa, de que a felicidade depende de uma mesa farta. Então, se na minha mesa tem muita comida, eu sou feliz. Vem do conceito egípcio do destino. Aliás, tem muito crente guiando sua vida pelo destino estabelecido nos signos, nos horóscopos da vida, no zodíaco. E eu sou feliz quando eu cumpro o meu destino de felicidade. Mas é necessário entender que ninguém neste mundo que viva sob a falsa ilusão da felicidade fantasiosa, aqui e acolá, não se sinta confrontado por um episódio que desmonta o seu castelo de areia. Pergunta para o seu vizinho: você é feliz? Nessa sociedade, onde a felicidade vale tudo, você vale o que tem. E se você não tem, você não vale. Foi esta fantasia que venderam para o filho pródigo, quando alguém conseguiu convencê-lo que não era possível ser feliz na casa do pai. E que para ser feliz ele teria que vender os seus bens, ajuntar tudo e ir viver uma vida livre. Porque felicidade é liberdade. Felicidade é seguir os ditames da vitrine. Aliás, eu já disse aqui uma certa feita que para o ocidental a felicidade se resume em momentos fotográficos. Eu acho incrível, eu estava no aeroporto outro dia e alguém quis tirar uma foto com um famoso,
E o famoso estava bem sisudo, porque ele estava torcendo para não ser reconhecido. Então, quando ele foi reconhecido e o fã pediu a foto, ele levantou sisudo, mas na hora da foto ele fez assim. Porque felicidade é sair na foto rindo. Se você não sair rindo na foto, é porque você não está feliz. É porque você não é bem-humorado. Casais que não se declaram na internet não são felizes. Esta é a ideia. É preciso vender esta fantasia, porém, a Bíblia não diz que o fruto do Espírito é felicidade. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é alegria. Porque felicidade é circunstancial. Alegria é espiritual. Felicidade tem a ver com conquistas terrenas. Alegria tem a ver com conquistas espirituais. Perguntaram ao Ike Batista, quando ele estava na lista do mais rico do Brasil e queria figurar entre os mais ricos do mundo: por que você quer ser rico? Ele respondeu: para obter respeito. Imagine a carga que você coloca sobre si quando você diz: eu serei feliz se eu conseguir comprar essa casa. Eu serei feliz se eu conseguir casar com aquela moça. Imagina a carga que você coloca sobre alguém quando você diz: a sua missão é me fazer feliz. É por isso que o mundo vive de temporadas, de ciclos. Ninguém está satisfeito com nada. Por isso o índice de suicídio cresce assustadoramente. A quantidade de jovens que morrem entre os 15 e os 25 anos aumentou de maneira desesperada. Por quê? Porque o que importa é ser feliz. Para você que tem o Espírito Santo, o que conta não é felicidade, o que conta é alegria. Então a pergunta não é: você é feliz? A pergunta é: você é alegre? Por quê? Porque a felicidade depende de você me atender. A alegria depende do Espírito Santo presente na minha vida, produzindo fruto do Espírito. Isso significa que algumas coisas vão dar errado, e eu permanecerei alegre. Alegre não significa que eu fiquei satisfeito com o que deu errado. Só significa que a minha alegria não está condicionada a algo que pode ser revertido. Então eu quero que você entenda sobre a alegria como fruto do Espírito. Primeiro, que o fundamento desta alegria é Cristo. Eu vou repetir porque ninguém ouviu. O fundamento desta alegria é Cristo. João capítulo 16, versículo 20 ao versículo 24, Jesus diz assim: a mulher grávida sente tristeza quando chega a sua hora. Ele está falando do momento que a mulher começa a sentir contrações para dar à luz. Aí Jesus diz: assim também sois vós. Hoje, na verdade, tendes tristezas, mas outra vez eu vos verei, e vós vos alegrareis,
e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Provoca aí o vizinho, fala com ele assim: ninguém tira a minha alegria. Alguém pode até comprometer a minha felicidade, mas não poderá tirar a minha alegria. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz que Jesus foi ungido com óleo de alegria. De modo que você encontra na Bíblia Jesus chorando, mas você não encontra na Bíblia Jesus deprimido. Porque quem vive de felicidade pode entrar em depressão a qualquer hora, porque virá frustração. Chegou a demissão, chegou a enfermidade, alguém bateu no carro, no trânsito. Mas quem vive fundamentado na alegria em Cristo, ainda que venham as intempéries, Cristo é a fonte desta alegria de alma. Aleluia. Eu ouvi um jovem, ele disse que levou a mãe dele para o hospital em estado terminal com câncer. E quando ela estava indo pelo corredor para o local do seu internamento, na maca, ele foi acompanhando e disse que olhou para ela e falou assim: minha mãe, hoje eu vou falar como Jó. E a mãe dele segurou na mão dele e disse: diga, meu filho. E ele disse: maldito seja este dia. Ele disse que a mãe segurou a mão dele com as duas mãos e disse: meu filho, eu também vou falar como Jó. E ela disse: fala, meu filho. Ele disse: fala, mãe. E ela disse: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará sobre a terra. Então, a base da nossa alegria é Cristo, tanto que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus consiste em alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Olha para mim, ninguém te fará feliz o tempo todo. Tua mulher é chata, você mais chato ainda. Teus filhos não fazem tudo o que você quer em toda hora. Nem sempre o dinheiro dá. Então nada e ninguém te fará feliz o tempo inteiro. Você precisa entender que o segredo não está em alguém. O segredo está em Jesus. Quando o segredo está em Jesus, a mulher está chata, mas você está alegre em Jesus. Diz: minha filha, vamos avançar, porque Deus é bom, Ele vai cuidar da gente, vamos superar. O marido está naquele dia azedo, comeu babosa, com sal. A irmã olha para ele e diz assim: meu filho, vai dar certo, Deus está com a gente, nós vamos superar, porque a base da sua alegria é Cristo. É Cristo. Então entenda, uma outra informação: quando a base da sua alegria é Cristo, difícil entender crente, mas você consegue se alegrar na tribulação. Quem aqui não tem nenhuma luta, levanta a mão e dá glória a Deus, por favor. Vocês não são crentes? Quem é crente salvo e tem certeza diz amém. Quem tem certeza que vai morar no céu diz amém. E quem não passa nenhuma tribulação diz amém. Tem um ali, ó. Ele está certo. Ele só tem tribulação na semana de prova. Ou ela. É ela, né? Foi ele. Só tem tribulação na hora da prova, no dia de prova.
Semana da prova. Mas Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2 assim: como em muita prova de tribulação houve abundância da sua alegria, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, na sua muita tribulação teve abundância de alegria. Repete esse versículo comigo. Diga comigo assim: na minha grande tribulação tive abundância de alegria. Qual é a explicação para isso? Cristo. Esperaram que você ia infartar, que você ia dar um derrame, que você ia morrer. E de repente você levanta e canta: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e jamais me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Como? Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já corri tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Olha o segredo, olha o segredo. Mas tua voz me acalmou. O fundamento da sua alegria é Cristo, a base da sua alegria é Cristo. E quando Cristo é a base da alegria, você se alegra na tribulação. E olha o que o apóstolo Paulo diz aos irmãos lá em Colossos, capítulo de número 1, versículo de número 11. O apóstolo Paulo escreve, admoesta, orienta e diz assim: fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria, com gozo. Ou seja, esta alegria gera no teu coração o fruto da paciência e da longanimidade. Olha para mim, a alegria te ajuda a esperar e a felicidade é ansiosa. Porque você fica ansioso até que o objeto do seu desejo aconteça para você ser feliz. A alegria te mantém paciente, sereno, aguardando as coisas seguirem seu curso e o milagre acontecer na sua vida. Se não for pedir demais, dá uma sacudidela de leve no vizinho e diz para ele: regozija-te no Senhor, se alegra em Deus. Porque esta alegria vai gerar paciência. Tanto que Paulo diz aos Romanos no capítulo 12, versículo 8, que o dom da misericórdia está relacionado com alegria. Pessoas amargas não são misericordiosas, porque elas precisam afogar as suas amarguras em alguém. Mas pessoas alegres, elas são compassivas, praticam misericórdia, exercem misericórdia, movidos pela alegria. E deixa eu te falar, a verdadeira alegria vem de Deus.
Vou repetir. A verdadeira alegria vem de Deus. Atos capítulo 14, versículo de número 17, o texto sagrado revela para nós, dizendo assim: contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. Coloca a mão assim no peito, por favor, e diga comigo: Senhor, alegra o meu coração. Essa semana uma moça chegou para mim e fez assim: pastor, ora por mim, eu estou muito triste. É incrível como a igreja da teologia da prosperidade, a igreja do pensamento positivo tem dificuldade de dizer estou triste. Porque você tem que vender a ideia de que está bem. Felizes aqueles que conseguem dizer estou triste, preciso de oração. Tiago diz: quem está triste, ore, porque a oração vai gerar alegria no seu coração. A oração vai gerar gozo no seu interior, vai trazer leveza ao seu espírito. Então está triste? Ore. Os pregadores do pensamento positivo, pelo menos os americanos, eles pregam que você não pode ficar doente, você não pode ficar triste, você não pode se endividar. Então, quando eles adoecem, eles saem de cena, inventam férias, porque os seus ouvintes não podem saber que eles adoeceram. Ei, crente fica triste, crente se abate, crente se deprime, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Essa felicidade mundana é tão ilusória. O maior humorista do Brasil, um dos maiores youtubers do planeta, esta semana declarou que está em depressão e que vai se afastar dos palcos da felicidade para tratar da própria alma. Porque o palco da felicidade, a multidão da felicidade, o dinheiro da felicidade, os aplausos dão felicidade, mas só Deus dá alegria. Diga amém. Agora, qual é a fonte da minha alegria, pastor Josué? Esse fruto do Espírito é gerado em mim com alegria a partir de onde? Primeiro, a partir da salvação. Você é salvo em Jesus. Fala sério. Eu vou repetir para te dar uma chance. Você é salvo em Jesus. Sabe o que isso significa? O inferno não vai arrebatar a tua alma. E a salvação gera em nós a alegria da presença de Deus. Isaías 35:10 diz que o Senhor nos vestiu com vestes de salvação. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo de número 1, versículo de número 3, ao versículo de número 6, falando desta alegria e desta salvação, diz para nós assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Deus foi ao nosso encontro no lamaçal de pecado e nos salvou em Cristo Jesus. Se
tudo der errado na vida, ouça o que eu vou te falar, se tudo der errado na vida, a salvação já é motivo suficiente para você celebrar. Aleluia. É por isso que Abacuque diz assim: ainda que não haja fruto na videira, que não haja fruto na figueira, que desapareça o gado do campo, que morram as ovelhas da malhada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Por isso o compositor disse: se tudo está difícil, louve a Deus. Se estás desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. A sua alegria é por causa da salvação. Jesus leva isso tão a sério, que quando os discípulos vão pregar, e eles voltam tendo expulsado demônios, Lucas capítulo 10, versículo 17, eles expulsaram demônios, curaram enfermos, ressuscitaram mortos. Eles voltam dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se submetem a nós. Jesus disse assim: alegrai-vos, não porque os demônios se submetem a vocês, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Essa é a fonte da nossa alegria. Segundo, qual é a fonte da nossa alegria? Os atos poderosos de Deus. Para e pensa no que Deus tem feito em teu favor e para abrir caminhos de milagres para você. Para e pensa na sua operação, naquilo que Ele tem feito em nosso favor. Atos 12, versículo 14, a Bíblia diz: Pedro estava preso, a igreja orava, o anjo foi e soltou a Pedro. Pedro sabia que a igreja estava orando e foi direto para a casa onde estava havendo uma vigília. A Bíblia diz que ele bateu na porta e veio uma menina chamada Rode. E Rode reconheceu a voz de Pedro. E a Bíblia diz que ela foi tomada de tanta alegria que ela não abriu a porta. Deixou Pedro do lado de fora e partiu para dentro de casa gritando: o irmão Pedro está na porta, pastor Pedro está na porta. Ou seja, Deus está fazendo milagres todo dia na nossa vida, e nós estamos perdendo a oportunidade de celebrar. Tenta lembrar do livramento que Deus te deu hoje, dos teus filhos que Ele está guardando, daquela porta que você não esperava mais e se abriu, daquela provisão que veio sem você planejar, embora você precisasse. Deus está trabalhando em teu favor. Provoca o vizinho, diz isso para ele: Deus está trabalhando em teu favor. A fonte da tua alegria são os atos poderosos de Deus por você, em favor de você. Não fica esperando que alguém na terra seja a causa da sua alegria, porque o máximo que você vai conseguir é felicidade. Ela é temporária, é circunstancial. Alegria só em Deus, pela sua obra em nosso favor. Diga para você assim: eu não vou viver deprimido. Deus tem agido em meu favor. Terceira fonte da sua alegria: a presença do Espírito Santo.
Quem tem o Espírito Santo habitando na sua vida, diga amém. Você está reclamando de quê? Hoje pela manhã muito cedo eu perdi o sono. O dia estava começando a amanhecer ainda. E eu fui à minha biblioteca, peguei uma almofada e, cheio de indagações, me assentei no chão, no canto da parede, e eu nunca tinha encontrado aquele canto tão confortável como foi hoje cedo. E quando eu me assentei no canto, coloquei as mãos no chão gelado e perguntei: Espírito Santo, o Senhor está aqui? Quando eu fiz essa pergunta, eu havia programado um louvor, uma série de louvores para tocar, mas óbvio, eu escolhi uma playlist, mas não vi qual era o próximo louvor. Quando eu fiz a pergunta, o próximo louvor foi: Santo Espírito, Tu estás aqui. E eu comecei a entender que o Espírito Santo, através do louvor, estava me respondendo da sua presença. E me alegrei nele, e celebrei nele, e festejei nele. E ainda que os dias sejam nublados e difíceis, a presença do Espírito de Deus te faz caminhar. O salmista diz, o Salmo 16, versículo 11, que na presença do Senhor há fartura de alegria. O Espírito Santo habita em nós. Gálatas 5:22, já lido, diz que o fruto do Espírito é alegria. Te ofenderam, te feriram, não deu certo, mas o Espírito Santo está aí em você. E o mais extraordinário, presta atenção, o Espírito Santo mora em você. Eu não sei, eu acho que os crentes, nós pentecostais, não entendemos a profundidade dessa informação. O Espírito Santo está, mora, vive, permanece, tempo integral dentro de você. Quando você está triste, o Espírito Santo está lá. É essa falta de compreensão nossa que faz a gente sair por aí para consultar profeta, para querer ouvir revelação, para querer ouvir profecia, porque se Deus não usar alguém para falar comigo, é porque Deus me abandonou. Aí Jesus olha para nós e diz assim: ô lerdo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. Lembro de um dia eu carregado de angústia, explodindo de tristeza. Peguei o telefone, liguei para o pastor Paulo. Já contei esse testemunho, mas nunca disse o nome dele, hoje eu vou dizer. Quem atendeu foi Nilda. Pastor Paulo saiu e deixou o telefone em casa. Liguei para o pastor Jailton, chamou e não atendeu. Liguei para uma terceira pessoa que eu não lembro quem foi e deu caixa. Eu estava muito mal e eu dei um tapa no colchão e disse: eu preciso falar com alguém. Na hora, o Espírito Santo falou aqui dentro: fale comigo. Ou seja, a presença do Espírito Santo para nós é tão irreal que a gente não percebe que ele não é algo, ele é alguém. Mas eu estava nervoso e eu falei: tá, Jesus, eu estou querendo falar com alguém real, alguém que eu veja, que eu toque. Irmão, foi uma questão de 5 minutos no máximo. De alguma maneira extraordinária, o meu quarto ficou cheio de uma presença
plena. A sensação que eu tinha era que cada partícula de ar estava ocupada. Eu não tive coragem de estender a mão para tocar, para ver se eu conseguia sentir alguma coisa na ponta do dedo. A presença era tão poderosa que o meu corpo parou e eu senti o Espírito Santo dizendo de novo: converse comigo. Aleluia! A presença do Espírito Santo vai alegrar você. A presença do Espírito Santo vai suprir o teu coração. Tem manchora badagai devai ancho ibiagarras. Ele é a fonte da sua alegria. Quarto lugar, qual é a fonte da minha alegria? A presença de Deus. Você precisa, nós precisamos entrar na presença de Deus. O Senhor olha para Abraão e diz assim: anda na minha presença. Mas sabe qual é o problema? Deixa eu dar uma pausa para falar isso e não me leve a mal. Nós somos muito afeitos ao poder de Deus e ignoramos a presença de Deus. É estranho. Queremos o poder, mas não fazemos muita questão da presença. Por quê? Porque o poder nos eleva diante das pessoas, a presença nos achata diante de Deus. O poder revela a nossa espiritualidade, a presença denuncia nossas fraquezas, porque quando Deus está presente, a evidência é da sua santidade e não da espiritualidade do homem. Eu vou lhe mostrar biblicamente. Você sabia que Deus não queria falar com Israel através de Moisés? Ele queria falar com Israel pessoalmente, com cada um. Êxodo capítulo de número 19, o Senhor chama Moisés e diz assim: manda o povo ficar ao redor do monte. Ninguém suba ao monte, permaneça ao redor, porque eu descerei no monte e falarei com o povo. Mas a Bíblia diz que quando Deus desceu sobre o monte, houve trovões, relâmpagos e fumaça, e o povo fugiu da presença de Deus. Vou repetir: o povo fugiu da presença de Deus. E quando o povo fugiu da presença de Deus, o Senhor disse a Moisés: sobe. Deus só mandou Moisés subir porque o povo fugiu. E Deus conversou com Moisés. E quando Moisés desce do monte, o povo diz assim: não fale o Senhor conosco, fale o Senhor contigo, e tu nos dirás o que o Senhor te disse. Aí Moisés disse assim: o Senhor não desceu no monte com trovões e relâmpago para que tenhais medo dele, mas para que vocês o temam. E eles repetiram: fale o Senhor contigo, e tu falará conosco. Vou dar outro exemplo. Êxodo capítulo de número 18. O Senhor chega para Moisés e diz assim: a minha presença não irá contigo, porque esse povo é muito rebelde, então eu não vou mandar, a minha presença não vai, mas eu vou enviar o meu anjo forte. Não vai a presença, mas vai o poder. E é interessante que no texto hebraico diz assim: vai um anjo forte com a espada desembainhada. Moisés poderia se alegrar e dizer assim: anjo, é incrível, a igreja pentecostal não aguenta ver um pregador dizer que tem anjos voando, faz uma movimentação. Ei, antes de anjos voarem, tem Deus presente no lugar. Quando Deus disse isso a Moisés: a minha presença não vai,
quem vai é o anjo. Moisés disse: vou não, Senhor. Sem a tua presença eu não saio daqui. Porque os povos saberão que nós somos o teu povo, não por causa do anjo que o Senhor vai enviar, mas se a tua presença for conosco. Olha para mim, pode não ter paralítico andando, pode não ter cego enxergando, pode defunto não levantar, pode endemoniado não cair, mas se o pecador chegar e sentir a presença de Deus, ele fica. O problema é que nós estamos substituindo a presença por um bocado de mecanismos que não preenchem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, capítulo 19, Elias está na caverna, e lá vem um terremoto. Quando o terremoto passa, a Bíblia diz assim: mas Deus não estava no terremoto. Essa expressão indica que Elias pensou que o terremoto era Deus se manifestando. Depois a Bíblia diz que vinha uma tempestade. E quando a tempestade passa, a Bíblia diz: porém Deus não estava na tempestade. Depois vem saraiva, chuva de granizo. E quando a chuva de granizo passa, a Bíblia diz: porém Deus não estava na saraiva. Diga comigo: é poder, mas não é presença. O que te alegra não é o poder, é a presença. Eu fui pregar numa igreja uma certa feita, e quando eu cheguei lá, que eu estava no culto, participando do culto, o negócio era tão movimentado, era tão poderoso, era tão fervoroso, era tão, que eu disse assim: Jesus, eu não tenho a mensagem que eles precisam. Eles não vieram para me ouvir. Eles vieram para ouvir um pregador que vai nesse ritmo. Tinha trenzinho de Jesus, gente subindo em cima do banco, era uma movimentação extraordinária, e eu entrei em conflito. Qual foi o meu conflito? Eu prego do jeito que eu normalmente prego, ou eu entro aqui no mover? E olha para mim, eu entrei. Eu não me reconheci. Nunca preguei na minha vida daquele jeito. Foi poderoso. Foi poderoso. Não brinquei com o poder de Deus, não. Foi poderoso. Mas quando eu terminei de pregar, que entrei no carro, bateu uma tristeza, bateu um desgaste, bateu um vazio. E lá vim eu de lá para cá, era uma outra cidade, e lá vem eu na estrada e disse: meu Deus, por que eu estou tão triste? Quando eu estava chegando em casa, o Espírito Santo falou comigo mais ou menos assim: você fez o que eu te mandei fazer, ou você fez o que era conveniente no lugar? A minha tristeza é porque eu queria o poder e ignorei a presença. Eu não estou dizendo que o poder anula a presença. O que eu estou dizendo é que o poder sem a presença não muda a vida de ninguém. Mas onde há presença, há poder. Então a prioridade é a presença. Tua fonte de alegria é a presença de Deus. E o mais extraordinário, a presença de Deus não depende da multidão. Você está lá no trabalho, no volante, no escritório, no consultório, no cliente, e a presença de Deus está lá enchendo a tua vida de misericórdia. Essa é a tua fonte de alegria. Já vou terminar. Último lugar, a fonte da tua alegria é o relacionamento com Deus. Nós estamos tão automáticos nos relacionamentos, que a gente não percebe quando o nosso relacionamento com Deus também automatizou. Viemos para a igreja no automático. Oramos no automático, na hora de dormir, na hora que acorda. E detalhe,
assim, bem mecânico. Deus, obrigado pelo dia que passou, me dá uma noite de paz, amém. Toda amizade exige investimento de tempo, sim ou não? Ninguém se torna teu amigo íntimo de uma noite para outra. Relacionamento requer convivência, investimento. Como anda o nosso investimento no relacionamento com Deus? Como está a nossa caminhada com Ele? Isso é tão sério que em João 15, Jesus diz, versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, isso é relacionamento. Se você lê de maneira detalhada, quando Jesus diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Todo mundo usa esse texto para pregar sobre provisão, riqueza. E se você ler o sermão inteiro, Jesus não está falando de dinheiro, Jesus está falando de relacionamento. Ele está dizendo, se relacione com Deus, que o resto vai acontecer. Se relacione com Deus, que Ele vai causar os milagres que você precisa, por causa do relacionamento. O problema é que para a maioria de nós, o relacionamento com Deus se resume ao templo, se resume ao culto coletivo. Você se relaciona com Deus em casa? Conversa com Ele, ao ponto de alguém olhar e dizer assim, fulano não está bem do juízo não, eu vi conversando sozinho. Invista em relacionamento com Deus, esta é a fonte da sua alegria. Agora deixa eu te pontuar duas coisas para a gente orar. Existem obstáculos para a sua alegria, você sabia? Desânimo e dúvida é obstáculo para a alegria. É incrível como tem muita gente desanimada no mundo moderno, e na igreja eu sempre me deparo com pessoas dizendo, perdi a alegria da vida, estou desanimado, não tenho vontade de sair. Provoca seu vizinho, fala com ele assim, se anime, levante a cabeça, estabeleça o alvo, Deus vai te ajudar a chegar lá. Outro obstáculo à nossa alegria é tudo aquilo que impede o nosso relacionamento com Deus. Tudo que interfere na tua relação com Deus interfere na tua alegria. Então identifique. De vez em quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, estou muito triste. Qual a causa? Não sei. Sabe essas tristezas que você não sabe de onde vem? Identifique a causa. Não identificou? Clame a Deus e repreenda todo ataque de ordem espiritual. Mas se você tem uma causa, trabalhe a causa. Cuide dela. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu vou te dar 3 resultados da alegria no espírito. Primeiro, semblante radiante. A alegria levanta o teu semblante. Já preguei aqui. Se você puder, depois acessa lá no YouTube e assiste no nosso canal. Liberte-se da vítima que há em você. É incrível como a gente gosta que as pessoas tenham dozinha, peninha. E é incrível como as pessoas se alimentam da tua tristeza. E vou provar isso. Você já viveu aquela experiência de você estar passando aquela luta mortal? Você pensa que não vai sobreviver. E o irmão chega para você e diz assim, estou orando por ti, varão. Estou jejuando por você.
Olha, essa noite eu vou tirar a noite de oração. E você agradece porque você quer vencer. Quando você vence a luta, aquele irmão muda o rosto com você, se afasta, se incomoda, porque a tua tristeza motivava ele à oração. Quando você aparece com o rosto radiante, isso incomoda. Só que presta atenção, ainda quando você estiver triste, não venda a sua tristeza para a satisfação de parasitas que dependem da sua agonia para permanecerem vivos. Tem gente que gosta de lhe ver abatido, mas presta atenção, não compartilhe sua angústia com quem não pode te alegrar. Então levanta o rosto, levanta o semblante, ajeita o cabelo, ajeita essa barba, dá uma tratada na unha. Esses dias eu estou num elevador, e do elevador entrou uma manicure. Como eu sabia, ela estava com a blusa escrito manicure e estava com estojo, estava indo fazer a unha de alguém. Desculpa aí, não foi sem querer. A unha dela estava num estado de guerra. Eu pensei assim, como é que uma pessoa vem fazer a unha de outra com a unha nessa condição? Eu tinha razão ou não? Levante o semblante. Você não precisa que as carpideiras propaguem a sua aflição. Sua aflição você mergulha em Deus. E quando você se levanta da presença de Deus, o seu semblante vem vitorioso, porque a Bíblia diz que a alegria, que o coração alegre aformoseia o rosto. Uma pessoa alegre é mais bonita, é mais simpática, é mais agradável. Agora experimenta a mesma pessoa azeda. Segundo resultado da alegria, a alegria gera cântico de gozo. Por isso que a Bíblia diz que quem está alegre cante, porque a alegria te faz cantar. Salmo 28, o salmista diz: enchestes o meu coração de alegria e de novo cântico. Então a alegria te faz cantar. Terceiro, a alegria espiritual gera força para viver. Força para viver. Você não vai ver uma pessoa alegre, estou falando do fruto do Espírito, sem querer viver. A alegria te dá força para superar as tuas adversidades. Profetiza para o teu vizinho e diz para ele assim: vai passar. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Se você se alegrar em Deus, isto vai te fortalecendo e você vai rompendo, porque a Bíblia diz no Salmo 84 que o justo vai de força em força. Aleluia! Fica de pé, por favor, quem puder. Não estamos falando da força pessoal. As palestras motivacionais dizem: você pode. Você consegue, acredite em você, creia no seu potencial. A Bíblia diz: creia em Deus, confia em Deus, Ele pode, e Ele na tua vida te fará alcançar, e você vai superar as dificuldades com alegria no seu coração. Então o fruto do Espírito é alegria.
Diga para você mesmo: eu não dependo de circunstâncias para ser feliz, porque sou alegre em Jesus. Estou dizendo para você ser azedo, amargo e infeliz, não. Estou dizendo para não fundamentar o seu sorriso em momentos polaroid. Não ria só para sair na foto. Seja alegre na vida. Celebre a vida. Festeje a vida. Eu vou convidar à frente para orar por alguém ou alguns. Porque o Espírito ministra em meu coração enquanto eu estou pregando que tem gente aqui essa noite que está com uma tristeza de alma tão profunda. Eu não estou falando daquela tristeza que vem por acaso, porque o dia foi chato. Eu estou falando de gente que está com uma tristeza incontrolável no seu interior. Sua alma sangra, você está muito triste e você quer sair daqui nesta noite visitado pela alegria do Espírito Santo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu vou orar com você. A igreja vai orar por você e o Espírito Santo vai ministrar alegria no teu coração. Pode vir. Eu sei que há alguém assim. Como eu disse, eu não estou falando daquela tristeza que é casual, que é normal a gente ter. O carro quebrou, você se chateou, não estou falando disso. Eu estou falando daquela tristeza que vem e parece que gruda, não quer sair. O problema não vai embora. A presença de Deus esta noite vai te dar serenidade, leveza, alegria. E você vai sair daqui dizendo: o Senhor me visitou, o Senhor me alcançou, o Senhor me envolveu. Tem tristeza que dá vontade de você desistir de tudo, virar as costas, chutar o pau da barraca. Mas o Espírito Santo quer alegrar o seu coração esta noite. Devolve um pouco, não sei se é devolve, mas me dá um pouquinho de retorno. Ore agora. A igreja estende as mãos, por favor. Senhor, essas pessoas estão tristes. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa está acontecendo. O coração delas está muito pesado. Elas estão desanimadas, Senhor. Sem força para reagir. O sorriso foi sufocado pela dor. E eu não estou falando do sorriso da internet, das redes sociais. Eu estou falando do sorriso da alma. Que mesmo quando os dentes não riem, o coração está leve. Oh Deus, Tu nos conheces. Tu nos sondas. Tu nos contemplas, Senhor, e eu peço agora, seja qual for a razão da tristeza de alma desse homem, desta mulher, desta moça, deste rapaz, devolve-lhe a alegria, Senhor. Visita o seu coração esta noite com leveza, veste-o de alegria, cobre-o de serenidade. Eu declaro nesta noite, Senhor, que a Tua alegria envolva o coração do Teu servo e o coração da Tua serva, que a Tua bênção o alcance, que a Tua misericórdia o faça cantar. Que essa pessoa saia do culto esta noite sentindo que o Senhor lhe visitou, que o Senhor lhe tocou. Vai ao encontro da causa da tristeza, Senhor. Vai ao encontro do agente provocador. Anula, neutraliza, dissipa a nuvem de depressão, de aflição. E alegra o Teu povo, alegra o Teu servo, alegra a Tua serva, alegra em nome de Jesus. Antes de você sentar, ministre na vida da pessoa que está do seu lado uma palavra de bênção.
uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Deus vai te ajudar, Deus te abençoe. A vitória está vindo, em nome de Jesus. Aleluia.